Leitura do dia. 8/365. Gênesis 22. 23 e 24. Gênesis 22. 22. 1. Deus fez um teste com Abraão. Não para fazê-lo tropeçar e assistir à sua queda, mas para aprofundar sua capacidade de obedecer a Deus e verdadeiramente desenvolver seu caráter. Assim como o fogo refina o minério para extrair metais preciosos, Deus nos refina através das circunstâncias difíceis. Quando somos testados, podemos escolher reclamar ou tentar ver de que forma estamos sendo provados por Deus para desenvolver nosso caráter. 22. 3. Naquela manhã Abraão iniciou um dos maiores atos de obediência já registrados na história. Ele viajou cerca de 80 quilômetros até o Monte Moriá, próximo a Jerusalém. Com o passar dos anos, ele aprenderá muitas lições difíceis sobre a importância de obedecer a Deus. E desta vez sua obediência estava pronta e completa. Obedecer a Deus costuma ser uma luta porque pode significar abrir mão de algo que realmente desejamos. Não devemos esperar que a obediência a Deus seja fácil ou que aconteça naturalmente. 22. 6. Não sabemos como Abraão acendeu o fogo. Talvez ele tenha usado uma brasa ou uma pedra de fogo para acendê-lo. 22. 7. 8. Porque Deus pediu que Abraão oferecesse sacrifício humano. As nações pagãs realizavam esta prática, mas Deus a condenava como um terrível pecado. Elvi 20. 1:5. Deus não queria a morte de Isaque, mas sim que Abraão sacrificasse o filho no coração. Para com isto tornar claro que Abraão amava mais a Deus do que as promessas e o filho tão esperado. Deus estava testando Abraão. O propósito do teste é fortalecer nosso caráter e aprofundar nosso compromisso com Ele e seu momento perfeito. Através desta difícil experiência, Abraão fortaleceu seu compromisso de obediência a Deus. Ele também aprendeu sobre uma característica especial de Deus: sua habilidade de prover. 22. 12. É difícil nos separarmos de algo que amamos profundamente. O que poderia ser mais natural que amar seu único filho? Ainda assim, quando entregamos a Deus o que Ele pede, recebemos de volta muito mais do que poderíamos imaginar. Os benefícios espirituais das bênçãos de Deus em muito superam os nossos sacrifícios. Você já negou seu amor, filhos ou tempo para Deus? Confie em sua providência. 22. 8. 22. 13. Note o paralelo entre o cordeiro oferecido no altar, como substituto para Isaque, e Cristo oferecido na cruz como nosso substituto. Embora Deus tenha impedido Abraão de sacrificar o seu filho, ele não poupou seu próprio filho, Jesus, da morte de cruz. Se Jesus não tivesse vivido, toda a humanidade morreria. Deus enviou seu único filho para morrer por nós a fim de que pudéssemos ser poupados da morte eterna merecida e ganhar a vida eterna. Jó 3. 16. 22. 15 e 18. Abraão recebeu bênçãos abundantes porque não hesitou em obedecer a Deus. Primeiro, Deus conferiu aos descendentes de Abraão a habilidade de vencer seus inimigos. Segundo, Deus prometeu a Abraão filhos initos que seriam uma bênção para o mundo. A vida das pessoas seria transformada como resultado do conhecimento da fé de Abraão e seus descendentes.
Costumamos pensar em bênçãos como presentes a serem desfrutados. Mas quando Deus nos abençoa, é com o propósito de fazer estas bênçãos transbordarem para outros. Gênesis 23. 1:4. Nos dias de Abraão, a morte e o sepultamento eram realizados segundo rituais e tradições. Não honrar uma pessoa morta era demonstração de grande falta de respeito. E um enterro impróprio equivalia a uma maldição como parte do ritual de morte. Amigos e parentes lamentavam-se com gritos altos para que toda a vizinhança pudesse ouvi-los. E pelo fato de não existirem agentes funerários ou necrotérios, estes mesmos amigos e parentes ajudavam a preparar o corpo para o enterro, que costumava acontecer no mesmo dia em razão do clima quente. 23. 4:6. Abraão estava em terra estrangeira à procura de local para enterrar sua esposa. Estrangeiros ofereceram-se para ajudá-lo, pois tratava-se de um respeitado príncipe de honra. Embora Abraão não tivesse estabelecido raízes naquela área, sua fama estava acima de qualquer reprovação. Os que investem seu tempo e dinheiro a serviço de Deus costumam receber um agradável retorno de seu investimento, uma boa reputação e o respeito das pessoas. 23. 10:16. O polido intercâmbio entre Abraão e Efron era tipicamente de negócios naquela época. Efron ofereceu sua terra a Abraão sem qualquer cobrança. Abraão insistiu em pagar por ela de forma polida. Efron mencionou o preço, mas enfatizou que aquilo não era importante. E Abraão pagou os 400 siclos de prata. Ambos sabiam o que estava acontecendo ao entrarem no campo dos negócios. Se Abraão aceitasse a terra como presente quando foi oferecida, teria insultado Efron, que então teria rescindido sua oferta. Muitos comerciantes do Oriente Médio ainda seguem este ritual com seus clientes. 23. 16. 400 siclos de prata era um preço elevado para a propriedade comprada por Abraão. Os hititas não ficavam muito contentes com a venda de suas terras para estrangeiros. Assim Abraão teve pouco espaço para barganhar. Efron pediu um preço exorbitante. O costume daqueles dias era pedir o dobro do preço de mercado, pois já era esperado que o comprador oferecesse metade do preço estabelecido. No entanto, Abraão não negociou, apenas pagou o preço inicial. Ele não estava tentando tomar algo que não merecia. Embora Deus houvesse prometido a terra a Abraão, ele não a tirou de Efron. Gênesis 24. 4. Abraão queria que Isaque se casasse em família. Esta era uma prática comum e aceitável naquele tempo, que possuía a vantagem adicional de evitar a união com famílias vizinhas pagas. A esposa do filho costumava ser escolhida pelos pais. E era comum uma mulher casar-se no início da adolescência. Entretanto, Rebeca era provavelmente mais velha. 24. 6. O desejo de Abraão era que Isaque permanecesse em Canaã, mas não se casasse com nenhuma moça do local, revelando um contraste com o modo pelo qual Agar escolheu uma esposa para Ismael. 21. A fim de permanecer na terra, teria sido mais fácil para Isaque casar-se com uma moça da região. Mas Abraão desejava obedecer a Deus irrestritamente. Faça com que sua obediência seja plena e completa. 24. 11. O poço principal, fonte de água para todo um povoado.
Costumava localizar-se fora da cidade e na estrada principal. Muitas pessoas tinham de andar 1,5 km ou mais para buscar água. E podiam usar apenas o que conseguiam carregar até em casa. Fazendeiros e pastores de ovelhas vinham dos campos vizinhos a fim de tirar água para seus animais. O poço era um bom lugar para fazer novos amigos ou conversar com os anciãos. Rebeca ia até o poço 2 vezes ao dia a fim de retirar água para a sua família. 24:12 O servo de Abraão pediu a Deus direção para esta importante tarefa. Obviamente Eliezer muito aprenderá sobre a fé e sobre Deus com o seu Senhor. O que os membros de sua família e amigos têm aprendido sobre Deus através do seu testemunho. Seja como Abraão e dê exemplo de fé dependente. E seja como Eliezer, pedindo a direção de Deus antes de qualquer decisão. 24:14 Era certo o servo de Abraão pedir a Deus um sinal tão específico. O sinal pedido era ligeiramente incomum. A hospitalidade da época requeria que a mulher que estivesse no poço oferecesse água aos viajantes cansados. Mas não a seus animais. Eliezer pediu apenas que Deus lhe mostrasse uma mulher com atitude solícita. Alguém que fosse além das expectativas. A oferta para servir água aos camelos indicaria este tipo de atitude. Eliezer não pediu uma mulher bonita ou saudável. Ele sabia a importância de se ter o coração certo. E pediu a Deus que o ajudasse nesta tarefa. 24:15-16 Rebeca era fisicamente bela. Mas o servo procurava um sinal de beleza interior. A aparência é importante para nós. E gastamos tempo e dinheiro para tomá-la agradável. Mas qual tem sido o nosso esforço para desenvolver nossa beleza interior? Paciência, bondade e alegria são os tratamentos de beleza que nos ajudam a ficar realmente belos por dentro. 24:18-21 O espírito solícito de Rebeca foi claramente demonstrado através de sua disposição e rapidez ao retirar água para Eliezer e seus camelos. Os versos utilizados para carregar água eram grandes e pesados. Era necessária muita água para satisfazer um camelo sedento, mais de 25 galões por camelo após uma semana de viagem. Ao ver Rebeca em ação, Eliezer soube que esta era a mulher com o coração disposto a fazer muito mais do que o mínimo. Você possui um espírito solícito. Quando lhe pedirem ajuda ou você ver uma necessidade, vá além do mínimo. 24:26-27 Assim que o servo de Abraão soube que Deus atenderá ao seu pedido, ele orou e agradeceu a Deus por sua bondade e direção. Deus também nos usará e guiará se crermos como Eliezer. E nossa primeira atitude deve ser de adoração. 24:42-48 Quando contou sua história a Labão, Eliezer falou dos vistos como fanáticos. Porém deveríamos compartilhar abertamente sobre Deus e sua bondade. Nós costumamos fazer abertamente as coisas que Deus tem feito por nós. O oposto. Temerosos de sermos mal compreendidos ou rejeitados. 24:64-65 Quando Rebeca soube que o homem que se aproximou dos costumes do Oriente desceu do camelo para demonstrar que amava para saudá-lo era Isaque, seu futuro marido. Ela seguiu respeito e cobriu o rosto com um véu. Como noiva,